Um sorriso bonito e saudável traz benefícios tanto para a saúde física quanto para o bem-estar das pessoas. Por conta de problemas dentários, muita gente sente vergonha de sorrir e até mesmo de falar. Alimentos ricos em açúcar, como doces, podem prejudicar os dentes e a gengiva. Então, como manter uma boca saudável e prevenir as doenças bucais? Essas e outras dúvidas você esclarece agora, nessa edição do Sertão Saudável. Acompanhe! É verdade que é pela boca que muitas doenças são adquiridas em nosso organismo? Sim, é verdade. A boca é uma porta de entrada para vários tipos de doença, doenças de vinculação hídrica, doença dos alimentos. Através do beijo é possível adquirir doenças. Também, por exemplo, alimentos que não sejam bem higienizados, contaminados, podem transmitir doenças. E essas doenças, elas serem absorvidas pelo estômago, entrando pela boca. Quais são as principais doenças bucais? Existem principalmente 3 tipos de doenças. A principal doença bucal é a cárie, e essa cárie é uma doença que pode ser, é uma doença multifatorial, na qual há uma grande predileção por uso de açúcares. Também uma outra doença bastante comum, da boca seria a doença periodontal. Essa doença periodontal, ela tem como principal causadora, a placa bacteriana, que produz bactérias que irritam a gengiva. Tanto a cárie quanto a doença periodontal tem uma grande importância a placa bacteriana, também denominada de biofilme dental. Então, a doença periodontal, quando ela está localizada na gengiva, é denominada de gengivite. E o aspecto normal da gengiva é rósea, semelhante à casca de laranja. Mas quando a gengiva está inflamada, por conta da gengivite, ela se torna vermelha, com a presença intensa de vasos sanguíneos e sangra muito fácil, por um processo inflamatório que se instala na gengiva. E a terceira doença bucal seria a halitose. A halitose também é uma doença principalmente causada por problemas bucais, no caso da placa bacteriana saburra lingual, que é uma camada de sujeira que fica na parte de cima da língua, no dorso da língua, e essa sujeira é formada de restos de alimentos, bactérias que apodrecem, causando esse mau hálito. Qual a relação entre a saúde bucal e a saúde do corpo? Existe muita relação entre a saúde bucal e a saúde geral. Observe que quando o indivíduo ele perde os dentes, ele fica mutilado, uma mutilação, a perda dos dentes. Mesmo que ele perca um dente só, ele vai perder a capacidade dele total de mastigação. Então o indivíduo ele vai começar a mastigar com deficiência, engolir os alimentos semi-mastigados, e aí o sistema digestivo vai ter um trabalho maior para poder retirar os nutrientes daqueles alimentos. Sem falar também que é muito importante observar que pessoas podem ter problemas de ronco por conta de problemas bucais, não dormir direito, por conta do ronco. Também, além disso, algumas doenças sistêmicas elas estão associadas à saúde bucal. Indivíduos que possuem diabetes e que têm doença periodontal, esse diabetes ele pode ser agravado. Além disso, temos alguns casos de pacientes que estão internados em UTIs que, por conta da negligência nos cuidados bucais desses pacientes na UTI, as bactérias da boca elas podem
atingir, né, chamado pneumonia nasocomial, podem atingir a via aérea baixa e gerar pneumonia nesses indivíduos. O que se recomenda é que exista um profissional de odontologia nas UTIs para que seja feita uma higiene bucal correta dessas pessoas. Eu queria saber o que causa o câncer bucal e qual a sua prevenção. Os fatores que predispõem ao câncer de boca são idade acima dos 40 anos, principalmente no sexo masculino, de indivíduos que são tabagistas, ou seja, indivíduos que fumam, indivíduos etilistas, que bebem, e também indivíduos que têm um contato com HPV. O indivíduo ele deve observar, fazer rotineiramente avaliações chamado autoexame. Ele deve observar na sua boca o aparecimento de alguma ferida, né, que não cicatrize em 2 semanas, em torno de 15 dias. Então, feridas principalmente em forma de úlcera, com bordas endurecidas, o fundo ele necrótico na coloração branca ou avermelhada, né, deve procurar o dentista, um profissional de saúde, um dentista ou médico, para que seja iniciado o diagnóstico. O flu ainda é recomendado? É preciso ter cautela no consumo de flu, porque o flu está associado a alguns problemas relatados na literatura, como problemas de tireoide, né, problemas de diminuição do QI, problemas de fluorose, manchamento nos dentes, problemas relacionados com os cromossomos, a formação de cromossomos nas próprias células, né, problemas relacionados com envelhecimento precoce, desde que esse flu seja utilizado em excesso. Porém, utilizado com moderação, na quantidade recomendada, ele pode ser um aliado muito forte. E tem a literatura e a história tem mostrado aí a ação do flúor. Não adianta dizer que o flúor ele é totalmente maléfico e que ele não tem nenhum benefício. Ele tem benefício sim, mas é preciso ter cautela na utilização do flúor e ele ainda é preconizado desde que seja utilizado de forma moderada e não de forma abusiva. O que fazer diante de um trauma no dente ou na gengiva? Deve-se lavar a boca, fazer compressa, pressão no local, porque essa pressão ela diminui o sangramento, ela vai causar a hemostasia, a diminuição do sangramento ali. Em seguida, imediatamente levar aquele indivíduo que sofreu o acidente para o hospital para ter o atendimento adequado. Se for no caso de uma fratura de um dente, o fragmento caiu, deve-se imediatamente lavar aquele fragmento e colocar aquele fragmento dentro de um leite ou dentro de um soro fisiológico, tá? Principalmente frio, leite frio e o soro frio, mais ou menos a 5 graus Celsius aproximadamente. E imediatamente levar para o profissional para que seja feita a colagem do dente. No próximo bloco, o professor Brás José vai mostrar a forma correta de escovar os dentes e usar o fio dental. Não saia daí! Em relação à escovação bucal, nós podemos dizer que existem outras formas de escovação. Aqui eu vou ensinar apenas uma forma que eu tenho observado na literatura e tenho visto que é eficiente, que é a escovação. O indivíduo ele conta em torno de 5 a 10 vezes com movimentos verticais, tá? Movimentos verticais, no sentido em que os dentes crescem. Então você vai contando, começando de um lado da boca, e você vai fazendo toda a movimentação. Cada local você conta de 5 a 10 vezes, para poder migrar para uma outra parte. Depois que escova toda a parte externa, inferior e superior, passa para a parte interna, também com movimentos verticais, no sentido em que os dentes crescem. Na região anterior,
também dessa mesma forma. Da mesma forma, os dentes inferiores, movimentos verticais, no sentido que os dentes crescem. Na região da frente dos dentes, também assim, dessa forma. Na parte oclusal, onde há a mastigação, a movimentação deve ser de vai e vem. Além disso, observe que o tempo de escovação é em torno de 5 minutos. Então não adianta a pessoa dizer escovou os dentes rapidamente com 1 minuto. Tem que escovar com mais tempo. Lembrar também de escovar o céu da boca. O céu da boca ele precisa ser escovado. E também escovar ou utilizar raspador de língua, que aqui tem alguns modelos, tem esse modelo aqui, tem esse modelo aqui. É uma colher, realmente, ela pode ser utilizada como raspador, uma colher normal de sobremesa. É importante reservar essa colher só para isso. Também outro tipo de raspador de língua em forma de ferradura. Ou também pode-se utilizar a escova. Agora o importante é que se observe que saiu toda aquela massa, aquela camada sobre a língua. Removeu toda aquela sujeira que ficou. Não pode ficar sujeira, porque se ficar sujeira visível, aparentemente não está a língua não está limpa corretamente. E utilizar fio dental de 1 a 2 vezes. O ideal é usar sempre, quando escovar, utilizar fio dental. Mas pelo menos utilizar 2 vezes ao dia fio dental. Então o fio dental, ele deve ser retirado num tamanho de mais ou menos 40 centímetros, enrolado nos dentes, nos dedos, de uma mão, e a outra bem pouco. Aí na medida que eu vou utilizando o fio dental, com movimentos de subida e descida, passando um pouco da linha da gengiva, cuidado para não ser um movimento muito forte, para não causar uma lesão na gengiva. Então você limpa de um lado, do outro dente, enrolou a parte suja aqui, solta a parte limpa e vai para outro espaço. Sempre esses mesmos movimentos, subindo e descendo, tá? Removendo os restos de alimento que ficam entre os dentes. Não adianta você só escovar e deixar os dentes sujos. Também é importante observar o tipo de escova. Qualquer tipo de escova serve? Não. É necessário que seja uma escova ou macia ou média. Alguns preferem média, outros preferem macia. Não escova dura, porque a escova dura ela pode machucar a gengiva e vai desgastar muito os dentes. Então uma escova média, ela pode ser utilizada para a escovação. Precisa ser escova de marca? Não. Existem escovas mais acessíveis que também são boas. Uma outra coisa interessante é que escovas para criança. Muitas vezes a pessoa não encontra escovas para criança, mas você pode pegar uma escova de adulto e você faz um corte nas cerdas aqui, ó, para diminuir a cabeça da escova. A escova ela vai diminuir a sua cabeça com o corte de cerdas. E essa escova passa a se tornar adequada para a criança. Também existem outros tipos de escova, como por exemplo essa escova aqui, bitufo, que pode ser utilizada para limpeza de próteses. Existe essa escova aqui, uma escova bitufo, que ela pode ser utilizada para limpeza de aparelho ortodôntico, limpeza de próteses individuais, coroas. E existe também esse outro tipo de escova aqui, uma escova interdental, que ela também pode ser utilizada para higienização de próteses e aparelhos ortodônticos. Concluindo, os cuidados que nós devemos ter com a boca para evitar as principais doenças bucais são 3 os principais cuidados: utilização de uma escovação correta, a utilização de fio dental e uma dieta saudável.